Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um estudo do livro de Provérbios, versículo por versículo. Vamos lá, gente. Quem tiver ouvidos que ouça os provérbios da Bíblia, a palavra de Deus. Que bom que você tá aí com a gente, ligadinho, ligadinha, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe o dedão pra cima em todos os vídeos, todos os dias, deixe seu comentário e aperte aí no botão compartilhar pra mandar esse vídeo pra frente, pra gente espalhar as sementes dos provérbios pras mais pessoas, quem sabe o que vai brotar. Podem brotar muitas coisas boas, então não deixe de mandar pra frente. Vamos lá, gente, sem demoras, versículo de hoje, Provérbios capítulo 15, verso 13. Olha só, é lindo esse versículo. O coração alegre embeleza o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. O coração alegre embeleza o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. O mundo do Antigo Testamento, o mundo dos hebreus, sempre vê o ser humano como um todo, ele não é dividido em partes. Não é assim que o espírito é uma coisa, o corpo é uma outra coisa e a mente é outra coisa. Não, é tudo junto. Tudo vive junto e, do ponto de vista judaico-cristão, tudo morre junto. Inclusive o espírito, a alma também morre e também é ressuscitada no dia, então, do Senhor. Mas isso é um outro assunto, isso é um outro tema. Mas, de fato, nós como cristãos e cristãs não cremos na imortalidade da alma. Isso não é uma confissão cristã. De que a alma permanece viva de algum modo após a morte. 1 Coríntios 15 vai destacar isso com muita força. Mas por que eu estou fazendo essa introdução com esse assunto? Que é bem cabeludo, é bem difícil. Porque é o que está falando este versículo aqui. Nós não somos caixinhas separadas. O Ocidente, o mundo ocidental, tem a mania de separar as coisas em caixinhas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não é assim que o mundo do Antigo Testamento e também do Novo vê o ser humano. Ele é uma coisa só e está tudo muito interligado, tudo muito conectado, tudo é muito interdependente. Então, o coração alegre embeleza o rosto. Coração, aqui nós temos no hebraico a palavra lev, e ela tem um significado além de ser o coração. Não é uma coisa romântica. Aqui, coração significa mente. Coração no Antigo Testamento significa mente porque eles achavam de fato que a mente era no coração. Ainda não havia o avanço da ciência como tem hoje. Ainda não se tinha conhecimento do cérebro como um órgão do corpo humano. Então se achava que o coração era quem cuidava dos pensamentos, das intenções. Por isso que diz, por exemplo, para guardar a palavra de Deus no coração. Quer dizer, decorar essa palavra, porque o coração na cabeça deles era a mente, ou no coração deles era a mente. Então perceba só, a mente alegre, o pensamento alegre embeleza o rosto, a autoestima, a alegria, mas com a tristeza do coração, ou seja, reaplicando para o século XXI, a tristeza da mente, com essa tristeza o espírito se abate. Então é isso, gente, nós somos um todo e tudo sofre quando nós sofremos. Por isso, quando uma pessoa, por exemplo, entra em depressão, todo o seu corpo sofre, todo o seu corpo sente essa depressão. Por isso, alguém que trabalha muito, por exemplo, com a cabeça, trabalha, por exemplo, em escritório, sente no seu corpo também o cansaço. Embora que às vezes se diga que quem trabalha em escritório não trabalha, porque não está pegando a enxada, não está dentro de uma fábrica, mas o trabalho com a mente também cansa. Por quê? Porque está tudo ligado, não tem como separar as coisas, as partes, é tudo uma coisa só e tudo se afeta mutuamente. E o que nós podemos aprender hoje? Aprender a conhecermos mais a nós mesmos, a conhecermos nossos pensamentos, a conhecermos o nosso corpo, nossa mente, para que a partir disso nós sempre possamos ter cuidado. Quantas doenças, por exemplo, são psicossomáticas? O que isso significa? São doenças do corpo que aparecem, doença, por exemplo, no coração, doença no estômago, no intestino, em várias regiões, várias doenças. E muitas dessas doenças podem surgir, não estou dizendo que sempre acontece assim, mas podem surgir porque a mente acumulou tanta coisa, tantos traumas, nunca desabafou, nunca tirou aquilo para fora, acumulou tanta coisa lá dentro, sem nunca
ter alguém em quem confiar para contar isso tudo, que daqui a pouco o corpo começa a sofrer com essa sobrecarga. E de fato sofre, começa a vir problema no coração, no estômago, no intestino e outras áreas, mesmo que o problema seja na mente. É interessante isso. E isso se chama psicossomatismo. Você vai somando problemas na mente e chega um ponto em que eles começam de fato a afetar o corpo. Por quê? Porque é tudo uma coisa só, não está separado. Então, vale a nós conhecermos mais a nós mesmos e procurarmos ajuda. Por que procurar ajuda? Nós temos o costume de ir no médico, que é importante. E geralmente achamos que psicólogos, psiquiatras, psicanalistas ou outros tipos de terapias são coisas para loucos. Não, é medicina tanto quanto aquele que olha as batidas do seu coração, quanto aquele que você faz uma consulta no consultório. O psicólogo, esses profissionais têm a mesma função, só que enquanto o médico, por exemplo, um clínico geral, vai cuidar do corpo, o psicólogo vai dar uma olhada para a sua mente, mas é um profissional de saúde tão importante quanto o médico. E isso nós precisamos entender, que nem todo problema é do corpo. Tem muito problema que está na nossa cabeça e nós precisamos de ajuda porque a gente não vai resolver sozinho e a gente vai sofrer. E vai sofrer muito. E nós temos aí dois caminhos, porque a terapia também gera um pouco de sofrimento. A gente é confrontado, nós somos feitos a pensar muito sobre nós mesmos, sobre nossas atitudes, repensar coisas. Nem sempre gostamos daquilo que a terapia vai nos dizer, mas temos dois sofrimentos para escolher. Ou escolhemos o sofrimento que está aí e continuar então sofrendo assim até o fim da vida e gerando psicossomatismos, doenças. Ou então ter esse sofrimento de ter que ir buscar ajuda profissional, mas passar por esse sofrimento de ter que sair de casa, fazer consulta, tudo isso, mas na certeza de que ali existe um caminho de cura. Então, gente, é isso. Se você precisa de ajuda psicológica, psiquiátrica, não pense duas vezes, vá atrás. Tem um custo? Claro que tem, muitas vezes tem sim um custo. Mas vale a pena. O que importa não é ficar bem, estar bem. Então busque essa ajuda. E assim o coração alegre embelezará o seu rosto. Do contrário, você continuará sofrendo, sem ajuda nenhuma, e a tristeza do coração irá abater cada vez mais o seu espírito. Mas daí não adianta também reclamar da vida. Vá buscar ajuda. Esse é o conselho de hoje e que Deus abençoe muito a sua reflexão sobre isso. Fique na paz de Jesus. Amém. Quem tiver ouvidos que ouça os provérbios da Bíblia, a palavra de Deus.